Carlos. Já está, não é? Okay. Portanto, estava eu então. Olha só, vamos aparelhos escuro de noite e copos. Estava eu então a dizer, portanto, que Leibniz, derivado à influência paterna, portanto, o pai foi professor de Direito, conseguiu desenvolver intelectualmente muito cedo, não é? De tal modo que aos 13 anos de idade, de facto, já tinha lido uma boa parte da literatura latina, já tinha lido uma boa parte da filosofia clássica. E conseguia produzir versos em latim aos 13 anos. Há quem diga que ele aprendeu, portanto, conseguiu aprender o latim praticamente sozinho, portanto, explorando a biblioteca do pai. Aos 15 anos, ele conseguiu, portanto, foi admitido na universidade, não é? Como estão a ver, na Faculdade das Artes, e é muito interessante essa questão, porque vejam que a Faculdade das Artes, o modo como o ensino estava organizado, portanto, durante o período escolástico, ainda vigorava, em parte, durante o século XVII, ou pelo menos até o século XVII. Não é? Ele entrou, portanto, na Faculdade das Artes e para estudar, portanto, filosofia, tendo também estudado a matemática e o direito, não é? De facto, ele tem tido contribuições, tem dado contribuições muito significativas para a área da matemática e para a área da filosofia. E vocês podem ver aqui que, posteriormente, não é? Portanto, a Alemanha conseguiu reconhecer, finalmente, a grandeza, portanto, deste grande intelectual, que faço a redundância, ou conseguiu reconhecer portanto, a extraordinária figura que foi, efetivamente, portanto, foi Leibniz. O facto de ter estudado o direito, portanto, ele fez um doutoramento em direito ainda muito jovem, não é? Fez-lhe envolver-se em questões de natureza políticas e, sobretudo, esteve integrado em múltiplas missões diplomáticas. E portanto, esse desempenho de atividade política ao nível da diplomacia permitiu também, não é, que Leibniz tivesse tido a oportunidade de viajar muito e teve contacto com os melhores intelectuais da sua época, quer no campo filosófico, quer no campo político, não é? Portanto, conseguiu desenvolver atividades muito interessantes, não é? No sentido de promover, portanto, a paz na Europa do século XVII, embora isto é problemático, porque, enfim, portanto, tentou várias vezes dissuadir, portanto, procurar desviar o conflito do centro da Europa e remeter, portanto, para a área da Turquia. Isto já é uma situação, de facto, verdadeiramente complexa, mas conseguiu, portanto, travar relações e ter contacto, de facto, com políticos, cientistas e académicos das mais diversas áreas. Não é? No domínio estritamente científico, ele tem também grandes contribuições. Por exemplo, conseguiu projetar a construção de um navio submarino, não é? Quando, portanto, ainda não existia, pelo menos de forma tão desenvolvida, esse meio militar, não é? Portanto, projetou a construção de um navio submarino, inventou uma máquina de calcular, não é? E, sobretudo, é muito conhecido por ter sido o criador do chamado cálculo infinitesimal. Não é? Não sei se tenho aqui alguém da área de matemática, não é? Que pode ajudar-nos a perceber o que é isto do cálculo infinitesimal. Mas o cálculo infinitesimal é portanto,
um conteúdo que ainda hoje se ensinam na área, portanto, da matemática. Esta descoberta do cálculo infinitesimal. Se ele estivesse vivo hoje, eu é que eu iria o matar, porque eu passei muito mal com esse cálculo. Muito bem, muito bem. Mas chegou a estudar o cálculo infinitesimal, não é? Sim, professor. É um cálculo que é para matar todos os que estudaram. É verdade. Isto mostra, de facto, a grandeza deste pensador, não é? A descoberta do cálculo infinitesimal envolve alguma polémica, porque quase que em simultâneo Newton também descobriu o cálculo infinitesimal. Embora hoje a situação é mais ou menos consensual, não é? Admitindo que estas descobertas aconteceram de forma separada, não é? Ainda no campo científico, portanto, Leibniz, sempre preocupado com a questão do domínio de um tipo de conhecimento enciclopédico, portanto, um tipo de conhecimento que envolve as mais diversas áreas, ele projetou a criação de uma linguagem universal da ciência, não é? Ou seja, portanto, uma linguagem da ciência, uma linguagem que procurava unificar, não é? Através de um meio de comunicação, o conhecimento das mais diversas áreas científicas, não é? Portanto, ele projetou a criação dessa linguagem universal da ciência através de símbolos, não é? Através de símbolos. Ou seja, é uma linguagem que permitiria, de facto, não é? Permitiria unificar, não é? Unificar a linguagem científica independentemente da área, não é? E ele chamou isto de alfabeto cogitationum humanarum, não é? Ou seja, portanto, o alfabeto do pensamento humano. O alfabeto do pensamento humano. Portanto, o pensamento humano nas mais diversas áreas científicas já eram representados por símbolos, não é? E isto permitiria, de facto, uma fluidez de comunicação nas mais diversas, ou entre as mais diversas áreas de conhecimento. Professor, então o Leibniz é matemático, é físico ou é filósofo? É matemático, é físico, é filósofo e é jurista. Não é? Ok, então. É jurista. Por isso é que, de facto, ele teve essa preocupação de possuir um conhecimento enciclopédico, um conhecimento global, um conhecimento, portanto, que provinha das mais diversas áreas. Não é? Mas essa preocupação com um conhecimento global fez dele, de facto, um não especialista nas mais diversas áreas. Portanto, ele não é especialista em nenhuma destas áreas, mas é, de facto, alguém que domina com suficiente profundidade áreas de saberes tão diversos, não é? E tão diferentes. Só para terem uma ideia, nós temos vindo a falar de Teodiceia, não é? Como a área da filosofia e da teologia que ocupa da apresentação, portanto, a apresentação dos argumentos para justificar a existência de Deus. Mas quem criou o termo Teodiceia é o próprio Leibniz, não é? Que não só criou o termo Teodiceia, como publicou, não é? Uma obra das primeiras obras cujo título é Ensaios de Teodiceia. Estão a ver, não é? Ensaios de Teodiceia sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Não é? Esta obra é magnífica e é esta obra que vai servir-nos de base para, portanto, para nós falarmos sobre as provas que Leibniz apresenta para justificar a existência de Deus. Do ponto de vista das influências, não é? Do ponto de vista das influências, ou se quiserem, das fontes do pensamento leibniziano, é um bocado difícil, como os historiadores tanto apontam nesse sentido, é um pouco difícil nós identificarmos todas as influências que sofreu, exatamente porque o seu conhecimento é tão vasto e tão diversificado
que as influências são muito diversas também e são das mais diversas áreas. De todo modo, no campo estritamente filosófico, podemos considerar que, portanto, Leibniz teve a influência da filosofia clássica, não é? Portanto, designadamente dos chamados, portanto, atomistas gregos, não é? Leucipo e Demócrito, mas teve uma forte influência também de Platão e de Aristóteles. Ele, portanto, teve mais conhecimento de Aristóteles que de Platão, embora concorda em matéria de conhecimento, já vamos falar sobre isso, em matéria de conhecimento, ele é mais favorável à posição platónica do que à posição de Aristóteles. A influência de Demócrito está, sobretudo, nesta obra Monadologia, tanto que é publicada em 1712. A influência de Platão e de Aristóteles está presente, sobretudo, neste livro, tanto que se intitula Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, que trata da questão do conhecimento. E essa obra, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, é, na verdade, uma análise e uma crítica de um outro livro que tem mais ou menos o mesmo título de John Locke, não é? Não sei se vocês falaram sobre isso na disciplina de conhecimento, que é o ensaio sobre o entendimento humano. E Leibniz publicou um novo ensaio sobre o entendimento humano que dialoga com Locke, embora não chegou, de facto, não chegou a divulgar verdadeiramente esta obra, porque coincidiu quase com o período de falecimento de Locke, não é? Por respeito, então acabou por não divulgar tanto por isso. Em relação à filosofia, ao período patrístico, ele sofre também aqui duas grandes influências, não é? A primeira influência é de Santo Agostinho. E de Santo Agostinho, Leibniz Santo Agostinho, Leibniz herda a concepção do mal de Santo Agostinho, não é? O problema do mal, o modo como Santo Agostinho procurou resolver o problema do mal. Portanto, vejam que isto é algo de que nós já falamos quando falamos de Santo Agostinho, mas também na altura quando falamos dos argumentos, não é? Os argumentos de São Tomás. Portanto, no período patrístico, ele sofre uma influência de Santo Agostinho em relação ao problema do mal e sofre também uma influência de Santo Anselmo em relação ao argumento ontológico, não é? Portanto, em relação ao argumento ontológico. E sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo, Leibniz considera que o argumento ontológico de Santo Anselmo é aceitável, ele aceita o argumento, embora considere que o argumento necessita de algum aperfeiçoamento, não é? Ele aceita o argumento de Santo Anselmo, mas, portanto, acrescenta, não é? Acrescenta algo para aperfeiçoar o argumento ontológico. Eu falo aqui a vontade do argumento ontológico de Santo Anselmo, porque, como sabem, é algo que já falamos de forma bastante alargada. Em relação à escolástica, portanto, a maior influência que ele sofre é dos nominalistas, não é? Portanto, que é uma linha de pensamento que existia durante o período, fase final da escolástica, não é? Portanto, nominalistas, mas também, portanto, tem uma influência muito grande de São Tomás de Aquino. Em relação portanto, aos pensadores modernos, a maior influência, portanto, que Leibniz sofre, por assim dizer, é de Descartes primeiro e de Spinoza depois, embora, verdade seja dita, ele não concorda nem com a tese central, portanto, de Descartes, mas não concordar não significa que não recebeu a influência de, não é? Nem com a tese central de Descartes, nem com a tese de Spinoza. Em relação às suas obras fundamentais, portanto, já falei aqui de algumas, mas gostaria de destacar, portanto, estas duas últimas obras, não é? Portanto, os princípios da natureza e da graça, não é?
que é uma obra que está aqui neste compêndio, e, portanto, o ensaio de Teodiceia, que, como disse, é o livro que vai servir de base para a nossa disciplina. Enfim, feita este largo enquadramento de Leibniz, do ponto de vista, portanto, bibliográfico, não é? Importa agora que conversemos um pouco sobre a sua filosofia, não é? Sobre a sua filosofia. Ora, a filosofia de Leibniz, como eu disse, teve uma forte influência tanto dos filósofos escolásticos, sobretudo dos nominalistas, não é? Mas o próprio Leibniz tem uma simpatia, e conservou durante toda a sua vida uma simpatia muito grande para com a escolástica. Enfim, ao contrário daquilo que muitos modernos diziam, de que o período medieval foi um período de trevas, não é? Foi um período de obscurantismo, etc. Leibniz teve um papel importante no resgate desse período, mas não só, teve desempenhou uma importante função no sentido da valorização, portanto, deste período. E sobre os escolásticos, vejam, ele diz contra os modernos, não é? Diz que os modernos não fazem bastante justiça a São Tomás e aos outros grandes homens daquele tempo. Não fazem grande justiça. Nas opiniões dos filósofos e teólogos escolásticos existe muito mais solidez do que se possa imaginar. Ou seja, na filosofia escolástica, de que nós já falamos, existe muito mais solidez, existe muito mais racionalidade, existe muito mais conhecimento e valor filosófico do que aquilo que os modernos reconhecem e em relação àquilo que os modernos valorizam sobre esse período escolástico. Não é? O período escolástico, o período medieval, no seu todo, mas o período escolástico em particular, é muito mais rico do que aquilo que os modernos, os iluministas, não é? Os iluministas consideram. Enfim, eu já tinha dito que mesmo essa ideia de considerar o período medieval como um período de trevas, não é? É uma ideia que foi alimentada por pensadores iluministas que auto-apresentavam-se como os iluminados, não é? Como aqueles que habitam a época das luzes, por oposição àqueles que habitam a época das trevas, não é? Mas, na verdade, resulta de uma negação, não é? Portanto, resulta de uma negação, resulta de uma, portanto, de um certo preconceito, não é? De um fechamento e não de uma abertura que permitiria um diálogo mais enriquecedor entre os dois, portanto, entre os dois períodos. Ora, num texto publicado em latim em 1690, Leibniz considera que a filosofia e a religião são inseparáveis. Não é? Portanto, a filosofia e a religião são inseparáveis. E, por isso, a filosofia deve ocupar-se da religião. Não é? A filosofia deve ocupar-se da religião. A filosofia deve ocupar-se de Deus. Daí ele ter criado o termo teodiceia. Portanto, a filosofia e a religião não devem funcionar de costas voltadas, mas devem se relacionar na medida em que são inseparáveis. Vocês certamente estudaram na disciplina de filosofia do conhecimento que, de facto, o problema central do período moderno é exatamente o problema do conhecimento. Não é? A preocupação maior que os pensadores modernos procuravam fazer, prendiam-se
exatamente com a questão da origem e da natureza do conhecimento. Não é? Portanto, a questão da origem e da natureza do conhecimento. Ora, essa preocupação em compreender, em perceber a origem e a natureza do conhecimento fez com que, no período moderno, surgisse duas grandes correntes de pensamento, não é? Portanto, a corrente empirista, protagonizada por Locke e depois por David Hume, e a corrente racionalista, protagonizada por Descartes, não é? E depois que vai receber o influência de Leibniz. Maria. Depois vai receber... Desculpa, professor, foi sem querer. Estou andando. Depois vai receber o incremento, portanto, o incremento de Leibniz. Ora, os empiristas, eu não vou fazer portanto, não vou analisar isso com muitos detalhes, porque certamente é algo que vocês já estudaram, não é? Mas os empiristas defendiam a ideia de que todo o conhecimento tem origem na experiência, não é? Todo o conhecimento tem origem na experiência. Enquanto que os racionalistas defendiam a ideia de que o conhecimento tem origem na razão. Ora, para nós percebermos isto de uma forma mais evidente, os empiristas defendiam a tese da tábula rasa, como vocês sabem, a ideia de que a mente humana, ao nascer, é como se fosse uma tábula rasa, na qual se vai inscrever as experiências. Não é? Então, tudo aquilo que nós conhecemos-lo através da experiência. Enquanto que os racionalistas defendiam a ideia, a tese da existência das chamadas ideias inatas, não é? Chamadas ideias inatas, e, portanto, recusavam a tese da tábula rasa. Existiam certas ideias que, efetivamente, não eram adquiridas pela experiência, mas que faziam parte da própria estrutura racional do ser humano. Essa noção de tábula rasa, a título de curiosidade, essa noção de tábula rasa foi herdada dos romanos, não é? No período romano, portanto, as crianças levavam para a escola uma tábua, não é? E esta tábua era rasa, não tinha nada. E é nesta tábua que as crianças iam escrever, não é? Portanto, os modernos fizeram uma analogia com essa ideia, portanto, da tábula rasa que herdaram os romanos, não é? E no período romano, portanto, essa tábua rasa que as crianças utilizavam para escrever eram levadas para a escola por um escravo, não é? Que ao mesmo tempo que levava a tábua, conduzia a criança à escola. Esses escravos recebiam o nome de pedagogo, não é? Ou seja, pedagogos. Eram os pedagogos que... A pedagogia é exatamente isto, é a arte de conduzir as crianças, não é? Portanto, esses escravos que conduziam as crianças às escolas recebiam o nome de pedagogo. Hoje, o pedagogo é o termo para designar os especialistas na área da educação, sobretudo, portanto, professores, etc. Não é? Mas, assim como a tábua que a criança levava para a escola não tinha nada, assim dizem os empiristas que a mente humana, ao nascer, também, portanto, era destituída de qualquer conhecimento. Vocês sabem, portanto, essa dicotomia entre o empirismo e racionalismo, não é? Permaneceu até Kant, que vai procurar fazer uma espécie de síntese, retirando as melhores ideias, retirando do racionalismo o aspecto mais importante e do racionalismo também, do empirismo o aspecto mais importante, do racionalismo também o aspecto importante, fazer uma espécie de síntese, não é? Que é conhecido como criticismo kantiano. Portanto, o criticismo kantiano resulta de uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Mas Leibniz vai enfrentar essa questão do conhecimento e vai tomar partido
dos racionalistas, não é? Portanto, ele recusa a ideia empirista, não é? Recusa a ideia de que todo o conhecimento tem origem na experiência e não admite, por isso, a tese da tábula rasa. Portanto, aqui ele faz esta citação em que diz: acredito poder dizer que as nossas ideias, inclusive as das coisas sensíveis, vêm do nosso próprio fundo. Não estou de acordo, taxativamente, não estou de acordo com a tábula rasa, ou seja, não admito a tese da tábula rasa. Ora, lá atrás, quando eu disse que Leibniz sofre a influência de Platão e Aristóteles, ele, em última análise, atribui o empirismo a Aristóteles e o racionalismo a Platão. Na continuidade desta citação, ele afirma que admite que existe admite que existe um fundo de verdade, não é? Um fundo de verdade na reminiscência defendida por Platão. Ou seja, admite que, de facto, a reminiscência apresenta uma solução plausível para a questão do conhecimento. Ou seja, aqui ele apresenta-se mais próximo de Platão do que de Aristóteles em matéria do conhecimento, do ponto de vista dos clássicos. Do ponto de vista dos modernos, ele apresenta-se mais próximo de Descartes do que de John Locke. Não é? Ora, a tese central do empirismo, que perpassa, portanto, de facto, uma boa parte da história, desde Aristóteles, está muito presente em São Tomás e está presente nos empiristas modernos. A tese central do empirismo é esta: nil est in intellectu quod non fuerte in sensu. Ou seja, nada está no intelecto que não estivesse primeiramente nos sentidos. Todo o conhecimento começa com os sentidos, com os órgãos dos sentidos. Não é? Com os órgãos dos sentidos. Portanto, aquilo que nós temos no nosso intelecto já esteve nos sentidos. Nada está no intelecto que não estivesse primeiramente nos sentidos. Ora, a essa tese empirista, Leibniz acrescenta: exit nisi solos intelectus. Ou seja, nada está no intelecto que não esteja primeiramente nos sentidos. Excepto o intelecto. Não é? Excepto o intelecto. E as potencialidades do intelecto. As potencialidades do intelecto. Portanto, ele não admite a tese empirista, porque não admite a tábula rasa e entende, portanto, que a afirmação de que nada está no intelecto que não estivesse primeiramente nos sentidos é uma afirmação incompleta e por isso ele acrescenta, portanto, excepto o próprio intelecto. Não é? Então, se ele não admite a tese de que nada está no intelecto que não estivesse primeiramente nos sentidos, então a gente pergunta: mas o que é que está no intelecto que não estava antes nos sentidos? Então, não é? A resposta de Leibniz a essa questão portanto, é esta. Ele entende que os chamados princípios lógicos são os princípios básicos da razão, não é? Os princípios lógicos não se adquirem através das experiência. Os princípios lógicos não se adquirem através das experiência. E esses princípios, ou de entre esses princípios, ele destaca o princípio de contradição e o princípio de razão suficiente como sendo princípios não resultantes da experiência. O princípio de contradição significa que a razão, portanto, nada está no intelecto que não estivesse primeiramente no sentido, não é? Excepto o intelecto, porque no intelecto nós encontramos, independentemente da experiência, esses dois princípios. O princípio de contradição, que diz que de duas proposições contraditórias, necessariamente uma é verdadeira e outra é falsa. Ou seja, duas proposições contraditórias, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Não é? Isto, para saber isto, eu não preciso de experiência. Não é? Para saber isto, eu não preciso de experiência. Depois,
O segundo princípio, portanto, o princípio da razão suficiente, que diz que tudo o que existe ou acontece tem uma razão para existir ou para acontecer. Não é? O princípio em si não é empírico, embora pode ser aplicável à realidade empírica. Esse segundo, não é? Portanto, tudo o que existe ou acontece tem uma razão para existir ou para acontecer. Não é? Portanto, conhecido como o princípio da razão. Ora, da análise destes dois princípios, Leibniz deriva uma boa parte da sua filosofia. Ele diz, portanto, que toda a realidade é presidida por estes dois conceitos fundamentais, não é? Portanto, os dois conceitos fundamentais. Pelo princípio de contradição e pelo princípio de, portanto, pelo princípio de razão suficiente, não é? E por isso ele distingue dois tipos de verdades, os chamados verdades da razão, ou, não é? Verdade da razão e, portanto, verdades de factos, não é? Ele distingue as verdades da razão e as verdades de facto, não é? As verdades da razão têm a ver, portanto, com o princípio de contradição, como estou a dizer aqui. A verdade da razão tem a ver com o princípio de contradição. Portanto, são expressões analíticas cujo o predicado está contido na noção de sujeito, portanto, eu não preciso sair fora da razão para considerar que determinadas expressões são verdadeiras ou falsas. São verdades da razão. Eu não preciso de experiência para ter o conhecimento de que certas proposições são verdadeiras ou falsas. Um bom exemplo, um exemplo aqui não é meu, é do próprio Leibniz, um bom exemplo é esse, portanto, o todo é maior do que as suas partes. O todo é maior do que as suas partes. Esta é uma proposição analítica, é uma verdade da razão. Para eu saber que o todo é maior do que as partes, basta ter uma noção do todo e uma noção das partes. Não preciso relacionar isto com a experiência. Mas, para as verdades de factos, que não são analíticas, não é? E os predicados não estão contidos na noção do sujeito, eu preciso relacioná-los com a experiência. Embora a própria noção, embora a própria noção de princípio da razão suficiente não é, portanto, uma noção empírica. Mas ela se aplica à experiência. Portanto, as verdades de facto não são analíticas. Isto é, os predicados não convêm necessariamente à noção de sujeito. Vamos lá ver. E o exemplo aqui também não é meu, é um exemplo do próprio Leibniz. Se eu disser que César passou o Rubicão, não é? César passou, portanto, o Rubicão. Essa proposição, não é? Essa proposição não é analítica, porque por mais que eu analisar o conceito de César, eu não vou encontrar no conceito de César, portanto, a outra parte da expressão, que passou, portanto, o Rubicão. E, por isso, diz Leibniz que as verdades de factos são possíveis e as verdades da razão são necessárias. Essa questão é central, não é? As verdades de factos são possíveis. Ou seja, César pode ter passado o Rubicão ou não é? Ou podia ou não podia ter passado o Rubicão. Então nós perguntamos, mas por que passou o Rubicão? Porque existiam razões suficientes para ele passar o Rubicão. Não é? Portanto, qualquer acontecimento só se verifica se efetivamente se verificar previamente as razões suficientes para isso acontecer, não é? Mas, portanto, do ponto de vista lógico, por mais que eu analisar o conceito de César, ou por mais que eu analisar o conceito do Rubicão, eu não posso, portanto, deduzir que essa expressão seja verdadeira ou falsa. Ela só é verdadeira, ela só acontece de facto se houver razões suficientes para isto acontecer.
Portanto, é uma proposição não analítica, enquanto que a expressão o todo é maior do que as partes é uma expressão analítica. Portanto, eu não preciso de experiência. Essa primeira expressão é necessária, não é? O todo é maior do que as suas partes, é necessária, não é? A segunda é possível, pode ser, pode não ser. Por isso, portanto, Leibniz faz uma distinção expressiva entre as chamadas verdades da razão e as chamadas verdades de facto. Não é? E, portanto, ele diz que as verdades da razão são necessárias e as verdades de facto são possíveis. As verdades da razão se conhecem a priori. Eu, para saber que o todo é maior do que as partes, não preciso de experiência. E as verdades de factos só se conhecem a posteriori. Não é? As verdades da razão referem-se às existências das coisas. E as verdades de factos referem-se à existência das coisas. São conceitos que vocês estão a estudar na disciplina de ontologia. Não é? As verdades da razão têm origem na inteligência divina e as verdades de factos têm origem na vontade divina. Não é? As verdades da razão, as verdades lógico-matemáticas, verdades lógico-matemáticas, as verdades não empíricas, as verdades analíticas, têm origem na inteligência divina. E as verdades de facto têm origem na vontade divina. Portanto, voltando à questão do exemplo, não é? Essa verdade, César passou, portanto, Rubicão, tem origem na vontade divina, ou seja, tem origem na vontade de Deus, que decidiu criar um mundo no qual existe César e existe Rubicão, para que essa proposição possa dar, possa acontecer. Não é? Caso contrário, não teria acontecido. Por isso, não tem origem na inteligência divina, mas sim na vontade divina. Em bom rigor, o que Leibniz quer dizer aqui é que portanto, as existências das coisas têm origem na inteligência divina, mas a existência real tem origem na vontade divina. Portanto, na vontade de Deus que decide criar, portanto, um mundo onde certas coisas são possíveis. Porém, há aqui uma questão central. Porquê? Se no homem nós podemos distinguir as verdades da razão e as verdades de factos, porque a nossa inteligência lógica não condiz com a nossa vontade, não condiz ou não coincide, dizer, com a nossa vontade, para Deus, diz Leibniz, não faz sentido a distinção entre as verdades da razão e as verdades de facto, porque para Deus tudo o que portanto, tudo o que é possível pode existir, por assim dizer. Não é? Portanto, para Deus não existe uma distinção entre a vontade, o poder e a inteligência. Portanto, vontade divina coincide com a inteligência divina e vontade divina coincide com o poder divino. Essa questão é central também. Portanto, em Deus a vontade e o poder coincidem. Não é? Por isso, em Deus não faz sentido nós distinguirmos tanto as verdades da razão e as verdades de factos. Não é? Porque tudo aquilo que Deus quer, Ele pode fazer. Não é? Tudo aquilo que a inteligência divina, portanto, aprova, por assim dizer, como verdade, Ele pode também dar resistência a essa mesma, portanto, a essa mesma realidade. Em Deus significam todas as verdades, sejam elas de razão, sejam elas de facto, sejam elas contingentes, sejam elas necessárias. É por isso que acho que existe uma expressão de São Paulo que diz: a Deus nada é impossível, não é? Portanto, a Deus nada é impossível. Tem exatamente a ver com isto. Tem exatamente a ver com o facto de, em Deus, não é? A sua inteligência e a sua vontade coincidem com o seu poder. Não é? Coincidem com o seu poder. E se assim for, portanto, de facto, nada é impossível a Deus. E se assim for, para Deus, as verdades da razão coincidem com as verdades de facto. Não é? As coisas são aquilo que Deus
querem que sejam. As coisas são aquilo que Deus quer que sejam. Portanto, o pensamento divino, o pensamento de Deus, coincide com a realidade, portanto, coincide com a realidade criada. Ora, diz Spinoza, diz Leibniz que uma inteligência capaz de conhecer adequadamente a essência das coisas, não é? Portanto, a essência das coisas possíveis e as condições de compossibilidade poderiam deduzir que possíveis chegariam a existir e que possíveis não chegariam a existir. Não é? Portanto, Deus como inteligência suprema e conhecedor da essência de todas as coisas possíveis e, ao mesmo tempo, conhecedor das condições de compossibilidade. Condições de compossibilidade significa, são as condições para que as coisas possíveis em si sejam possíveis umas com as outras. Não é? As coisas possíveis em si mesmas, sejam também possíveis umas com as outras. Não é? Enfim, um nível é uma coisa ser possível de existir. Um outro nível, isto é a primeira essência possível, não é? Uma coisa ser possível de existir. Um outro nível é uma coisa ser possível de existir juntamente com as outras coisas que são possíveis de existir. É isto que se chama compossibilidade, não é? É um termo importante para nós percebermos a filosofia de Leibniz, não é? Compossibilidade. Portanto, Deus conhece não só as coisas que são possíveis, como conhece também as coisas que podem ser juntas possíveis, não é? Portanto, por isso, ele pode, efetivamente, deduzir quais as coisas possíveis que podem existir e prever, portanto, o que pode acontecer às coisas possíveis. É por isso que Deus, que conhece a essência de todas as coisas possíveis e conhece as coisas possíveis que podem existir juntas, criou um mundo no qual existiu César, existiu Rubicão, e por isso, portanto, na mente divina, ou para a mente divina, já estava prevista que César iria passar o Rubicão. Mas para a mente humana, não. Não é? E é por isso que, para a mente divina, não faz sentido distinguir verdades possíveis de verdades, portanto, necessárias. Não faz sentido de distinguir verdades da razão de verdades de factos, não é? Porque Deus não só conhece a essência das coisas possíveis, como conhece a compossibilidade e aquilo que pode, portanto, vir a acontecer. Esta ideia é muito importante porque ela levou Leibniz a afirmar que, de entre os vários mundos possíveis, Deus escolheu para existir este, porque este é o melhor de todos. Não é? Este é o melhor de todos. Portanto, este mundo é o melhor mundo, portanto, é o melhor mundo de entre todos os mundos que poderia existir. Não é? E Leibniz justifica a sua posição por duas razões. Primeiro, pela via, portanto, metafísica e, em segundo lugar, pela via moral. Portanto, este mundo é o melhor dos mundos possíveis porque, efetivamente, é um mundo que permite que coisas compossíveis, que podem ser juntamente possíveis, existam, não é? Portanto, é a tese metafísica. Ou seja, elas não implicam qualquer contradição. A razão moral, portanto, tem a ver com a lei do melhor. Se Deus é verdadeiramente bom, havendo a possibilidade de escolher entre infinitos mundos possíveis, é claro que ele iria escolher o melhor de entre os possíveis. Não é? O melhor de entre os possíveis. Daí esta tese central de Leibniz. Portanto, de entre uma infinidade de mundos possíveis, Deus criou este, porque este é de facto o melhor dos mundos que possa existir. Com todas as dificuldades que isso acarreta,
e com todas as limitações, com todas as dificuldades que existem no mundo, com todo o sofrimento que existe no mundo, não é? Portanto, este mundo não é o único mundo possível, mas é o melhor de entre os possíveis. Não é? É o melhor de entre os possíveis. É o melhor por duas razões. Portanto, porque as coisas possíveis que passam à existência não implicam contradições, razão metafísica, e é o melhor porque, sendo Deus bom, não é? E perfeito, só poderia escolher, portanto, o melhor de entre os possíveis, não é? Diz lá nisto, os possíveis são infinitos, mas nem todos chegam a existir. Não existem apenas aqueles que são compassíveis entre si e respondem à totalidade de condições necessárias para existir. Ou seja, preenchem estas condições metafísicas e morais. Não é? E só isso permite, efetivamente, dizer que este nosso mundo, com todas as limitações e dificuldades que nós enfrentamos, é o melhor dos mundos possíveis. Não é? Eu não sei, portanto, se querem fazer alguma questão, se estão a acompanhar, não é? Etc. Mas estejam, portanto, à vontade para fazer intervenções caso queiram. Nós estamos a acompanhar. Muito bem. Bom, em relação à teodiceia, que é outra parte, portanto, a existência de Deus. O tema de Deus é um tema central na filosofia de Leibniz, portanto, é um tema importante na filosofia de Leibniz que aparece em quase todas as Leibniz admite que agora tive uma certa dificuldade na minha... Tiveram alguma dificuldade em me escutar, não é? Sim, sim. É porque recebi aqui uma mensagem a dizer que o meu sistema de som está com dificuldades. Mas já melhorou? Agora sim, senhor. Certo. Portanto, Leibniz é um autor fortemente preocupado com a questão intelectual de Deus, tanto assim tem a ver com... Professor, o som piorou. Está a cortar, está a cortar. Agora sim, agora quando fala nós ouvimos bem. Quando começa a explicar, corta. Sim, já vou dizer que o tema de Deus é um tema central no pensamento de Leibniz. Está impossível. Só está impossível ouvir, está a cortar muito. Está a cortar, professor. Deixa-me ver aqui então o que é que se passa, não é? Retoma a partir do tema de Deus. Certo. Já vou dizer que o tema de Deus Não, professor, está impossível. Deixa-me ver se eu consigo aproximar-me um pouco mais aqui do microfone. Agora melhorou? Sim. Tenta para vermos. Sim, agora está a dar bem. Se o professor começa a falar, nós vamos ouvir se está a cortar. Vocês estão a ver aqui, portanto, a ideia de que o tema de Deus é um tema central, de primeira ordem no pensamento de Leibniz, não é? Sim, sim. Portanto, como é que ele coloca a questão de Deus? Ele entende que, sem a existência de Deus, nós não conseguiremos explicar a existência de coisas contingentes. Estão a ver? E estão a ver aqui a relação entre essa prova de Leibniz, e essa prova que Leibniz, portanto, vai apresentar, e a prova pela via da contingência do mundo que foi apresentada por São Tomás de Aquino, não é?
mais uma vez, nota-se aqui a influência do pensamento escolástico em lei. Sem a existência do necessário, que é Deus, nós não podemos explicar o contingente. Porquê? Porque o contingente não tem em si mesmo a razão da sua existência. Não é? O contingente não tem em si mesmo a razão da sua existência. Portanto, por isso, só um ser que existe por si pode constituir, não é, o ponto de partida para a explicação da existência de tudo o resto, que não tem em si a razão da sua existência. Não é? Portanto, diz ele que o universo reclama um poder capaz de criar uma inteligência fonte de toda inteligibilidade, que é Deus. Não é? Sem Deus, sem a existência de Deus, nós não conseguiremos explicar a existência da realidade. Mas a realidade, pelo menos do ponto de vista empírico, existe. E se assim é, podemos deduzir pela existência da realidade, que não pode dar existência a si mesma, não é? Podemos deduzir a existência de Deus, que pode dar existência a si mesmo. Não é? Enfim, portanto, diz-lhe que a bondade infinita de Deus o move a criar todo o bem possível e por isso por isso todos os mundos ou todos os possíveis tendem a existir. Não é? Aquilo que é possível, não é? Aquilo que é possível tende a existir. E Deus permite que exista o melhor de entre os possíveis. Não é? O melhor de entre os possíveis. Porque, do contrário, estaríamos a negar a própria bondade de Deus. Não é? Deus, que é sumamente bom, não pode permitir que, de entre os vários mundos possíveis, exista o menos bom em detrimento, não é? Em detrimento do melhor. Não é? Então, portanto, iludimos por essa via que o nosso mundo é o melhor dos mundos possíveis. Mas eu, portanto, se calhar nós ficaríamos por aqui para podermos igualar à turma da manhã, que ficamos, portanto, por essa questão e não entrarmos na parte das provas propriamente ditas. Não sei o que é que vocês acham, para não estarmos a criar uma certa dissintonia, não é? No período da manhã nós chegámos até aqui e a internet não estava a ajudar, então ficamos por aqui, mas se vocês acharem também conveniente, podemos avançar. Professor, eu acho que se avançarmos, vamos ficar um bocadinho desconectado com a turma da Calheta e com todos os alunos, porque há alunos também daqui da praia que assistem a aula de manhã. Certo. Então, caso for, podemos esperar para a próxima aula. Ou então marcarmos uma aula extra. Não temos que marcar aqui a aula extra, porque com eles nós ficamos aqui. E com vocês também podemos ficar aqui, senão estaríamos em dissintonia, não é? É verdade. Não, então podemos ficar aqui, professor. Sim, Assim. podemos ficar aqui, é mais justo, professor. Sim, equilibra-se um bocado, não é? Senão, Sim, não, eu estava a pensar que o senhor ia precisar de mais uma aula, eu estava a dizer, mas se caso não for desintonizar com outros colegas, podemos ficar por aqui e retomar na próxima aula. Sim, na próxima aula vamos retomar nesta parte. Se nós avançarmos, é que vamos adiantar em relação a eles, não é? Ficamos aqui, não vais precisar de mais aulas porque ficamos no mesmo patamar, por assim dizer. É isso, professor, é melhor ficarmos aqui, porque se adiantarmos, com certeza na próxima aula eles vão ficar com a parte que adiantamos e nós vamos ou repetir essa parte ou avançar. Então é melhor ficarmos aqui. Muito bem. Então, em relação àquilo que nós vimos até agora, alguma questão, quero dizer, dúvidas, chegas, apreciações, etc. Portanto, estejam à vontade. Eu fui, de facto, avançando assim de uma forma muito rápida, não é?
a tentar um pouco também aproveitar as condições de internet, caso venha a piorar, não é? Enfim, mas fui avançando de facto de uma forma um pouco rápida. Gostaria agora de ouvi-los, não é? Sobre isto tudo, se conseguiram acompanhar, mais ou menos, e ficaram com dúvidas, para podermos efetivamente. Eu consegui acompanhar, professor. Não tive dúvida. Muito bem, Eu também, professor, consegui acompanhar. muito bem. Professor, o que eu quero dizer é que até esta parte, de facto, deu para entender que o Leibniz é um crente, não é? Ele acredita na existência de Deus e também tanto que ele diz que Deus tem uma importância da primeira ordem, de Leibniz, né? E que sem Deus as coisas contingentes seriam inexplicáveis, né? Pois Muito elas bem. não têm em si a razão do seu existir. De facto, é verdade. Se nós formos ver na realidade e podemos constatar isso, não é? A nossa própria existência. Certo. E Sim, a tanto nossa própria existência. é a nossa própria existência. Se Deus não existisse, nós não estaríamos cá, neste momento. Exato. Portanto, nós somos a obra somos a obra da criação de Deus. Eu concordo. Muito bem. Porque nós, seres contingentes, não podemos dar existência a nós mesmos. Não é? Eu tenho, portanto, uma disciplina de bioética, que leciono, e que lida um bocadinho com determinadas questões relativamente, por exemplo, não é? Quando se diz que a vida é uma doação, a vida é uma doação, e às vezes aqueles que são agnósticos ou os não crentes começam assim a torcer o nariz, etc. Ou seja, a expressão começam. Mas, de facto, a vida é uma doação. A vida é uma doação no sentido de que nós, independentemente de sermos crentes ou não, nós recebemos a vida. Não é? Nós recebemos. Portanto, e assim é também, e eu queria fazer aqui uma analogia com a questão do Leibniz, assim é também em relação a todas as realidades contingentes, não é? Portanto, toda realidade, nenhuma realidade contingente tem o poder de existir por si mesmo, não é? Tem o poder de existir por si mesmo. Ora, não podendo existir por si, só podem existir na dependência de outro. Esse outro, em última análise, tem que ser um ser necessário. Deus. Necessário. A existência do mundo, a Alda disse muito bem, não é? A existência do mundo é a primeira prova da existência de Deus. Não é? A existência do homem. Também. Sim, professor, até porque também eu fiquei aqui a pensar naquela parte que o senhor disse que o Leibniz diz que o mundo em que estamos é o melhor mundo possível, acho. Certo? Uhum. Sim. Sim, e isso dá-nos de pensar um bocado e para refletirmos que o mundo em que estamos e na situação em que se encontramos é o melhor mundo. É impossível, então, pensarmos o mundo que não foi escolhido como o melhor. Certo. Muito bem. Essa ideia é interessante, portanto, vamos lá ver, é das teses que Leibniz apresenta, portanto, das teses menos compreendidas, mais criticadas, de facto, é esta tese de que este é o melhor dos mundos possíveis.
Professor, se calhar o senhor aproxima do microfone, porque quando vai afastar o microfone fica impossível ouvir. Certo, certo. Agora consegue ouvir? Sim, agora sim. Certo, já vou dizer, portanto, que esta tese, de facto, não é muito compreendida, não é muito aceite, enfim, portanto, intelectual e académica, filosófica, não é? Das Sim, teses professor, caras, porque não é? fica difícil mesmo a compreensão, porque podemos constatar que ele é crente, ele acredita em Deus. Também nós os crentes acreditamos em Deus. E estamos a ver que o mundo está péssimo ou dá-nos a perguntar que se Deus existe e esse é o melhor mundo de entre os outros, então como é o mundo não escolhido? Exato, como seria um mundo não escolhido, certo? De facto, é essa tese que levou, não é, portanto, Voltaire a chamar Está a cortar. Está a cortar, né? Eu recebi aqui uma mensagem a dizer que sim. Agora melhorou? Agora sim. Sim, sim, professor, porque acho que está a depender de quando o senhor afasta do microfone. Sim, Certo, sim. é provável. Esse é o afastamento do microfone. O mundo está como está, não é? Com muita dor, muitos sofrimentos, etc. Como é que... O senhor está impossível. Aproxima do microfone, por favor. Como é que Leibniz consegue, portanto, resolver esse problema do melhor dos mundos, não é? Enfim, o argumento mais forte tem a ver com os próprios atributos de Deus, não é? O senhor está impossível ouvir. Isto, de facto, chega a uma certa hora em que estava a dizer que como é que Leibniz resolve esse problema do melhor dos mundos, não é? Portanto, o argumento mais forte que ele apresenta, o argumento mais forte que ele apresenta é o argumento pela via dos próprios atributos divinos, não é? Veja, quer dizer, se Deus é bom e tem poder de escolher de entre os infinitos mundos possíveis, não é? E tem poder de escolher para existir, portanto, entre infinitos mundos possíveis, portanto, é incompatível com a bondade divina escolher um mundo menos bom, não é? Escolher um mundo menos bom. Portanto, significa que, com toda a diversidade que existe neste mundo, com todo o sofrimento que existe neste mundo, mesmo assim, este é o melhor de entre os possíveis, não é? Porque moralmente, o melhor tende a existir. É por isso que ele diz aqui, alguns que, portanto, o melhor de entre os possíveis adquire uma necessidade, não é? Portanto, adquire uma necessidade moral de não é? Mas uma outra razão que Leibniz, portanto, procura utilizar para justificar essa tese de que este é o melhor dos mundos possíveis, prende-se exatamente com a ideia da compossibilidade, não é? Compossibilidade, ou seja, este mundo, não é? Este mundo, podendo comportar tanta diversidade, podendo comportar tanta riqueza, podendo comportar tanta multiplicidade de seres e de modo de existir, não é? Não poderia ser melhor do que aquilo que é no geral. Mas, um outro aspecto do pensamento de Leibniz, que, como tinha dito, ele vai buscar a Santo Agostinho,
é que de todo esse mal e sofrimento, não é? Deus retirará um grande bem. Deus retirará um grande bem. Ou seja, na verdade, ele entende que o mal que existe, não é, no mundo, ele não nega, quer dizer, ele não nega, não, ele tem um entendimento do problema do mal muito semelhante a de Santo Agostinho. Portanto, o mal não é ser, é uma privação de ser, não é? Portanto, o mal é uma ausência de ser. Mas ele entende que todo esse mal que existe concorre para ainda uma melhor realização deste mundo, portanto, que efetivamente, dentro dos possíveis, é o melhor. Não é? Portanto, Deus não permitiria que acontecesse certos males se dele não consegue retirar, ou não conseguiria retirar um grande bem. Um grande bem. Enfim. E eu penso que uma boa parte da nossa fé deve residir exatamente aí. Uma boa parte da nossa fé deve residir exatamente na esperança de que do mal que existe resultará, no fim, um grande bem. E isto é importante, desse ponto de vista, para nós que somos cristãos e que vivemos na esperança de que, efetivamente, portanto, tudo isto deve ter algum sentido, e tudo isto deve concorrer, portanto, para um determinado fim. Enfim, é isso mesmo, não é? Portanto, Leibniz admite que este mundo de entre os possíveis é o melhor, com toda a dificuldade que existe, por duas razões. Porque faz parte da natureza de Deus escolher o melhor de entre os possíveis, não é? Por um lado. Por outro lado, não é? Este mundo que comporta tanta diversidade, tanta riqueza de entre os seres que são juntamente possíveis, não é? Só poderia resultar como portanto, resultou. Mas, sobretudo, ele, portanto, defende essa ideia que ele vai buscar a Santo Agostinho, de que, efetivamente, portanto, Deus permite, há coisas que são permitidas, não é? Deus não quer o mal, mas permite que aconteça o mal, não é? Porque desse mal resulta um grande bem, não é? É um ensinamento interessante disto, não é? Enfim, tem a ver, portanto, com aquilo que constitui a base da nossa esperança. Não sei se conseguiram acompanhar, se querem colocar mais alguma questão. Não, professor, eu consegui. Sim, professora, eu consegui também. Bem, mais questões, mais intervenções? Bom, se não, nós podemos ficar por aqui. Eu vou tentar enviar um texto de Leibniz por e-mail para terem acesso, assim poderão ler e encontrarmos-nos na próxima sexta-feira. Ok, professor, está bom. Ok, professor, certo. Tá bem. Desejo a todos um bom descanso, portanto, um bom fim de semana. Igualmente, está bem. Obrigada igualmente, para si também. Obrigado. Adeus, tchau, bom fim de semana. Obrigado.